Tem um velho ditado no futebol que diz que em time que está ganhando não se mexe. Mas é engraçado porque se você olhar os principais times do mundo, especialmente os da Europa, os times estão ganhando, mas os técnicos mexem, né? Eles mudam de acordo com características, de acordo com o adversário, de acordo com a partida, tabela. O Guardiola faz isso, ele tem um time base, mas quando precisa ele troca. O Klopp faz isso, o Ancelotti faz isso. Se precisar poupar porque tem uma competição importante continental no meio da semana, eles também fazem isso. Mas aqui no Brasil, quando a gente fala em mexer muito no time, tem torcedor que tem uma síncope nervosa, né? O técnico que gosta de fazer variações, de mudar, de testar um jogador numa função diferente, ele é chamado de pardal, professor pardal. Aqui vale a máxima, o importante é fazer o arroz com o feijão. Aí eu queria propor aqui uma reflexão que até nasceu na live do Canal 10 na segunda-feira, nesta segunda-feira na hora do almoço, estender um pouquinho mais essa reflexão a partir de agora. Será que vale a pena só o arroz com feijão? Ou será que o técnico precisa ir além, dar um passo adiante, para fazer alguma coisa diferente, como alguns técnicos na história recente do Santos fizeram, enquanto outros que mantiveram a cartilha do básico não foram muito longe? Talvez esta seja uma das situações que ficam na cabeça, né? Uma situação que fica lá batendo na consciência do Odair Hellmann. Mantenho mais ou menos um padrão ou parto para a ousadia e talvez quebre a cara? Isso vale para o Odair e vale para qualquer outro treinador. Esta reflexão a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui no Canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308. Com isso trabalho também pelo Instagram, Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática na Senador Feijó 686, sala 1820 no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Você está chegando agora aqui ao canal 10, peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. O Odair vai ter esta semana para treinar, ou pelo menos para descansar. O elenco já descansou nesta segunda-feira, foi folga. Nesta terça, reapresentação às 4 da tarde no CT Rei Pelé. Aí tem um treino na quarta, 9h30 da manhã. Depois na quinta, 9h30 da manhã. Na sexta, 9h30 da manhã. No sábado, 10h30 da manhã. O Santos viaja para Itu à tarde e enfrenta o Ituano no domingo às 4 da tarde no Novelli Júnior. Então tem uns períodos aqui, obviamente, que o time não vai treinar, e às vezes o torcedor fala, pô, por que não treina em 2 períodos? Geralmente esse segundo período do dia o técnico usa para a parte de condicionamento físico. O jogador às vezes faz uma recuperação um pouco mais estendida na academia, faz fisioterapia, tem a parte tática, a parte audiovisual, né? E tem o descanso também, né? Porque o Odair tem reclamado que os jogadores estão desgastados. Ele tem tido pouco tempo para treinar. Então, esse é o planejamento. Um treino forte por dia, um outro período de outras atividades e talvez de folga. Isso não fica claro na divulgação feita pelo clube, mas é o que eu imagino que aconteça. E aí o período sem jogo, uma semana sem jogo, lembrando que o Ituano, sim, joga pela Copa do Brasil neste meio de semana, é bom que se diga, muita gente talvez não saiba, mas o Ituano está na Copa do Brasil. Vou até procurar aqui, aliás, vou fazer mais fácil. Meu amigo Vander Gonçalves, ele que postou lá no Twitter, fica mais fácil eu procurar por aqui. Cadê? O Ituano joga nesta quarta-feira, 9 da noite, contra o Princesa de Solimões, do Solimões, lá no Amazonas, pela Copa do Brasil. Precisa ver só se o Ituano vai meter lá o time principal dele, né?
mas tem este compromisso pela Copa do Brasil. Se o Santos reclamou que não teve folga no meio de semana e o Corinthians teve, o Ituano tem este jogo da Copa do Brasil. Bom, voltando ao Santos. O Odair tem este tempo para treinar. Ele sabe mais do que ninguém que o time tem um problema com o jogo aéreo, defensivo, né? O Santos toma muito gol de cabeça. Houve um momento em que ele entendeu isso depois dos clássicos em que o Santos foi bombardeado pelo jogo aéreo adversário e contra o Santo André colocou 3 zagueiros. Mas o time parecia um cobertor de solteiro, né? Botou os 3 zagueiros, melhorou a altura da defesa, né? A consistência da zaga, mas aí faltou gente no ataque. Para isso você precisa treinar, você precisa ter um zagueiro que tenha mais capacidade para sair, você precisa ter talvez volantes. Imagina, o Dodi e o Pituca nesse time seria ótimo, mas não tem, né? 2 volantes que saiam, laterais que ataquem bastante. No caso dos nossos laterais direitos, eles não têm feito muito isso. Então fica sempre esse dilema de como resolver a questão defensiva sem atrapalhar o aspecto ofensivo. Eu não sei se ele vai conseguir em uma semana encontrar esse equilíbrio. Ele não conseguiu até agora, tendo pré-temporada, tendo períodos em que ele foi trabalhando, foram chegando jogadores, eu entendo isso, a questão de você entrosar os caras com 3 jogos, o caso do Lucas Lima 4, o Alisson ainda não estreou, o Daniel Ruiz jogou só um pouquinho, né? O Joaquim já entrou, virou titular ali do lado esquerdo, e a gente precisa ver como é que ele vai funcionar do lado direito. Agora ele podia talvez fazer alguma coisa diferente. E eu vou dar aqui alguns exemplos, porque eu não gosto de defender as minhas teses sem ter provas, né? Porque se você não tem provas, vira basicamente um achismo. Muita gente me questiona se o Ivonei poderia jogar com o Lucas Lima. Eu digo que sim, poderia. Inclusive fazendo a meia ponta pelo lado direito, como nós debatemos, eu e Henrique Farinha, na live desta segunda-feira. Por quê? Porque o Ivonei jogou assim na final do Campeonato Paulista Sub-20 com o Miguelito centralizado. Tanto é que os gols do Santos contra o Corinthians saem pelo meio com o Miguelito aproveitando aquela condição e o Ivonei fazendo o lado direito, como o Sanches fazia nos bons tempos aqui do Santos. Aliás, eu tenho falado muito sobre isso. Visão do treinador, de posicionar o jogador de uma forma diferente. Eventualmente você pode pegar um jogador que é de uma outra posição e mudá-lo. Por exemplo, o Vanderlei Luxemburgo pegou o Narciso no Santos, que era zagueiro, e colocou ele de volante. Lá no Corinthians ele pegou o Rincon, que era meia, botou de primeiro volante. O Zé Roberto, quando teve no Santos, na mão do Vanderlei, sempre foi lateral esquerdo, segundo volante, virou meia esquerda no Santos. Ah, mas tem qualidade técnica para isso. É verdade, sim. O Elano várias vezes jogou de lateral direito no Santos. Ele era um meia atacante, né? Um meia que compunha ali também a parte defensiva, mas jogou várias vezes de lateral direito. Então, existem N exemplos de jogadores que foram mudados de posição, né? Zagueiro que virou volante, volante que virou zagueiro, atacante que virou meia e por aí vai. O próprio Jair, zagueiro da base, quando chegou no Santos era centroavante. Aí foi sendo recuado, virou zagueiro. Está se recuperando o menino porque teve uma lesão grave de joelho. Outro exemplo recente, na semifinal do Paulista Sub-20 de novo, o Kevson, que até agora não teve chance no time principal, jogou de ponta esquerda na primeira partida contra a Portuguesa, porque o Miguelito estava suspenso. Ele foi de ponta esquerda e não de lateral, e foi muito bem de ponta esquerda. E não é mentira o que eu estou falando, é só vocês pesquisarem sobre o Kevson. Se vocês pegarem o videotape, é uma expressão antiga, mas ela ainda é válida, de Santos e Corinthians, vocês vão ver o Ivonei lá do lado direito, né? Vocês, se forem rememorar tudo que eu falei sobre Zé Roberto, sobre Narciso, sobre Rincon, sobre Elano e outros tantos, eu vou até perder aqui a conta de quantos exemplos existem nesse sentido. Vocês vão ver que é tudo factível. Sampaoli no Santos, Jean Mota de falso 9, melhor jogador do Campeonato Paulista de 2019. Sacha, bem lembrado pelo Henrique Farinha, sempre foi atacante de lado,
centroavante no Santos, conseguiu jogar um bom futebol, né? E outros casos, né, de técnicos que olham para o jogador, veem nele uma característica que pode ser utilizada em outra posição. Aí você me pergunta, no Santos de hoje, o que é possível fazer? Bom, eu me lembro do Carille, técnico do Santos, colocando o Lucas Braga de ala esquerda. Talvez com um sistema de 3 zagueiros, hoje, o melhor ala do Santos fosse o Lucas Braga, pela direita, porque nem o Natan, nem o João Lucas conseguem agradar 100%. Mas não dá para jogar com o Lucas Braga numa linha com 2 zagueiros. Mas com 3 ele pode. Do mesmo jeito que o Carille pôs o Felipe Jonathan no meio. Aliás, o Sampaoli também pôs o Felipe Jonathan no meio, né? E aí, por exemplo, eu vejo no Lucas Pires, que é muito criticado por parte da torcida e que fez uma baita jogada no primeiro gol contra o Corinthians, nunca ter sido testado numa outra posição que não fosse a lateral esquerda, né? Quando o Felipe Jonathan está à disposição e joga, por que não se testa o Lucas Pires na frente? Porque vamos combinar, com a bola no pé, a batida na bola, a técnica, o drible, a visão de jogo, o Lucas Pires é melhor que o Lucas Barbosa do que o Lucas Braga, né? Lucas Braga que eu citei agora, podia ser um ótimo lateral direito. Mas por que a gente não testa Lucas Pires fazendo o ponta esquerda do time do Santos? Vai ter uma oportunidade o Odair de fazer alguma coisa assim, porque não tem o Marcos Leonardo. Tá, a gente olha para o Mendonça, que tem bastante gol no campeonato, sofreu pênalti, participação ofensiva interessante, mas na recomposição tática é um desastre. Então o Marcos Leonardo não vai jogar. Por que não coloca ele de centroavante? Tem o Juan Seco também, mas pode testar o Mendonça de centroavante. Aí você precisa das duas pontas. Você vai no tradicional, Braga de um lado e Barbosa do outro? Por que não testa o Lucas Pires? Bom, primeiro precisa ver se o Felipe Jonathan volta. Mas se ele voltar, por que não testa? Porque o treinador está preocupado que a torcida o chame de pardal? Pode ser. Mas você não vai surpreender o adversário nunca se você mantiver sempre a mesma formação. E mantiver sempre o mesmo tipo de jogo. 4-3-3 eternamente ou aqueles esquemas de 4-2-4 suicidas, né? Então, o técnico precisa de tempo para treinar? Precisa, mas ele teve pré-temporada. Essas variações podiam ter sido pensadas. Será que em algum momento do treino ele não pensa em colocar o Felipe Jonathan e o Lucas Pires juntos, né? Será que não dá para pensar em algumas outras alternativas? Do mesmo jeito que o Sandri sempre ficou discutindo, né? Primeiro volante, segundo volante, se achou como primeiro volante, aqui machucou. É um dos 4 jogadores que mais roubaram bolas no Campeonato Paulista. Isso não estou inventando, é estatística. Ah, mas ele não sabe o que fazer com a bola. Mas o Balheiro sabe, o Camacho sabe e marcam menos do que ele, né? Agora também está fora, está ausente o Sandri, né? Do mesmo jeito que a gente fala, poxa, o Lucas Braga pode ser lateral. E por que o Lucas Pires não pode ser ponta nesse time aí? Por que ele não pode jogar até no meio? E outros jogadores, por que o Mendonça não pode ser centroavante? Muita gente falava, por que o Ângelo não pode ser meia? Por que o Ângelo joga pouco na ponta esquerda, por exemplo, onde ele tem uma vantagem da perna cortar para fora e ele cruzar? Porque quando ele está do lado direito, ele tem que cortar para dentro para tentar chutar. E ele tem pouca força para chutar, mas para cruzar ele consegue. Só que nenhum técnico coloca ele para jogar do lado esquerdo, só põe ele para jogar do lado direito. Eu queria entender um pouco isso às vezes. Então, assim, não sei se para domingo o Odair Hellmann vai buscar alguma mudança do gênero. E eu estou falando aqui nenhum absurdo, porque eu vou dar o exemplo recente que o Carille fez isso no Santos, né? Mudou o sistema, botou jogadores de uma posição em outras, antes o Sampaoli também fez e funcionou muito bem. E historicamente tem funcionado ao longo dos últimos anos, né? É questão de você tentar fazer alguma coisa diferente. Bom, o próprio Odair terminou um jogo aí outro dia, foi contra a Ferroviária, eu acho que foi, com o Lucas Barbosa de lateral esquerdo. E ele deu uma justificativa, deu uma explicação para isso. Naquele momento eu precisava assim, assim, assado e tal.
Então, se ele pode botar o Lucas Barbosa de lateral esquerdo, por que ele não pode pôr o Lucas Pires mais à frente? Né? Por que ele não pode daqui a pouco testar o Daniel Ruiz na ponta esquerda ou na meia esquerda? Ele diz que joga nas 3 posições, mas está se adaptando. Mesma coisa vale para o Miguelito. É que esse daí não está inscrito, nem o Miguelito nem o Ed Carlos estão inscritos no Campeonato Paulista. Como o Alisson já jogou de zagueiro, o Camacho já jogou de zagueiro. Então, assim, os treinadores eles vão mexendo com as peças. Eles não podem ter medo do torcedor ficar chamando ele de pardal. Porque senão ele vai ficar sempre no tal do arroz com feijão. E vamos combinar, todo mundo gosta de arroz com feijão. Pelo menos a maioria gosta, bem temperado, né? Com o sal na medida certa. Mas vai você comer só arroz e feijão o resto da vida. A tua barriga fica cheia, mas tem uma hora que você enjoa, né? Você vai querer pôr ali um ovinho, uma batatinha, um filezinho, alguma coisa assim. Então, esta é a reflexão que eu faço hoje de uma forma um pouco mais equilibrada e com um pouco mais de atenção, digamos assim, desta nossa discussão que nasceu na live mais cedo nesta segunda-feira aqui no canal. Por isso que muitos treinadores eles acabam tendo sucesso na carreira, porque eles saem do óbvio, fogem do óbvio, mas os nossos treinadores atualmente têm tanto medo de perder o emprego, de não dar sequência no trabalho, a jogar na base da segurança, que eles às vezes, mas eu não tive tempo para treinar isso. Então, mas tem umas coisas no futebol que são meio instintivas, né? O Lucas Barbosa não virou lateral esquerdo na necessidade? Então, eventualmente você pode fazer alguma coisa diferente. Quando você primeiro não tem reforço, se você tem uma carência numa posição, você tem que procurar no teu elenco e às vezes tem um jogador ali que pode quebrar o teu galho melhor do que ele joga até na posição original dele, por incrível que pareça. Então é isso, vamos aguardar. Está aqui o cronograma da semana de Odair Hellmann, os treinamentos que estão aí programados. Aí vocês vão me dizer se acham se é pouco treino, se é muito treino, se está de bom tamanho. E agora o Santos precisando deste resultado contra o Ituano. É bom vencer, porque eu já disse aqui, só falta o Ituano, o São Paulo fazer o papel dele, né? Ganhar lá a partida dele que precisa do Botafogo, ou empatar, e o Santos não realizar aquilo que ele precisa realizar, que é ganhar esta partida contra o Ituano. Só lembrando que nesta segunda-feira houve um complemento de rodada, o Santo André perdeu para o Mirassol por 1-0, o Mirassol foi a 15 pontos, você vê só, o Mirassol está eliminado do campeonato no grupo B e já tem mais pontos do que o Santos, que tem 14. O Santos pode classificar com 15 e o Mirassol terminar o campeonato com 18, ele vai estar fora. O regulamento do campeonato é um negócio surreal, né? É um negócio surreal. Enfim, e olhando para a classificação geral, São Paulo 20, Corinthians 19, o São Paulo que não bobeie não, nem brinque com a sorte, porque ele além de ter que ganhar do Botafogo na última rodada para ser líder do grupo dele, né, e jogar em casa no Morumbi, ele precisa olhar para uma semifinal eventual, porque do jeito que a pontuação está aqui, Bragantino ou Santos certamente vão pegar, estou imaginando se todos passarem, tá? Quem sair do grupo de Palmeiras e São Bernardo. Então a chance de dar São Paulo e Corinthians aqui numa outra semifinal é grande. Então o São Paulo que não bobeie de não jogar para valer, porque aí o Corinthians faz a pontuação necessária, porque com o grupo que tem São Bento, Ituano e Ferroviário, o Corinthians vai classificar na semifinal, para a semifinal. E aí o São Paulo vai ser obrigado a jogar em Itaquera. Eu acho que o Rogério Ceni é inteligente o suficiente para já ter entendido isso e fazer o time dele jogar. Agora cabe ao Odair Hellmann fazer o Santos jogar também, né? Com a formação tradicional ou com alguma mudança tática e de posicionamento de peças para que o técnico que é chamado de pardal possa ser chamado de genial. Não está dando muita amostra disso, mas quem sabe um dia, né? Tomara que comece domingo contra o Ituano. Falei aqui também em nome de Cicobi Animais Metropolitana, a sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça 187, na Vila Matias. O telefone é o 13
32298855, tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.